Salmos 33, versículo 11. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Amém? Vamos orar ao Senhor, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o teu espírito de sabedoria, de conhecimento venha sobre nós, que o Senhor fale no profundo dos nossos corações, que os nossos ouvidos e olhos sejam abertos, que a nossa mente seja cativa em Cristo Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar frutificando nos nossos corações essa palavra. Eu peço que o Senhor tire toda a desatenção de mente, de alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu estava orando nessa manhã e durante a semana e recebi a mesma palavra. E vinha no meu coração a mesma palavra. E a palavra era assim, ó: Deus está falando. É como se o Espírito Santo falasse para mim e alertasse. Deus está falando. Mas nós podemos pensar assim, mas Deus sempre falou. Tem aqui a palavra dele, tem os profetas, mas o Senhor está falando nos mínimos detalhes nesses dias. O Senhor está falando alto no nosso coração nesses dias. O Senhor está nos dirigindo de uma forma sobrenatural e clara nesses dias. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o Senhor está derramando sobre toda a carne o seu espírito. E o Senhor tem feito grandes coisas nesses dias. E nós precisamos ouvi-lo. Fale para o seu irmão assim, você... Fale com um pouquinho mais de fé. Você precisa ouvir a Deus. Amém? Deus, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. E Ele continua o mesmo. O Senhor não muda. O homem muda. Nós mudamos. Mas o Senhor não muda. E Ele falou, continua falando e vai falar ainda. E nós precisamos entender isso de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E aqui, no Salmo 33, versículo 11, nos declara isso, que o Senhor, que o conselho do Senhor, ele permanece para sempre. Ele não vai mudar, ele não vai ter períodos que não vai ter o conselho do Senhor. Ele permanece para sempre. E Ele está falando nesses dias. E Ele quer falar no nosso coração nesses dias, no profundo do nosso coração. O Senhor tem falado aqui na Viva. Eu peço que você tenha entendimento dos nossos cultos, dos grupos familiares, a importância do ensino, porque existe uma sequência que o Senhor está falando. Então eu preciso ficar atento. O dia que você não puder participar, que você faltar, assista às gravações dos cultos, porque o Senhor está falando coisas que são importantes para a nossa vida, que são necessárias para a nossa vida nesses dias. E eu não posso perder nada daquilo que Deus está falando. Eu não posso perder nenhum detalhe daquilo que o Senhor está falando. Uma coisa vem complementando a outra.
E a gente não quer que você fique capenga, não quer que você fique com apenas uma parte da palavra de Deus. Então existe uma importância hoje de tudo que tem falado aqui, do nosso ensino, que é o ensino que vem de Deus, da participação ali nos grupos familiares. Então existe uma necessidade hoje de você ficar atento àquilo que Deus tem falado. E nós ouvimos o conselho de Deus através da palavra dele. A palavra dele é a nossa conselheira. A palavra dele é verdadeira. A palavra dele é eficaz. A palavra dele não tem dúvidas. E o Espírito Santo de Deus nos aprofunda nessa palavra. O Espírito Santo de Deus nos mergulha neste conhecimento que é necessário para vivermos. Nós precisamos tomar decisões nesses dias, sim ou não? Eu tenho visto pessoas, não só da igreja, mas principalmente de empresas que a gente presta consultoria, que precisam tomar decisões. É normal, toda semana alguém, Guilherme, eu preciso tomar uma decisão. Essa semana teve uma decisão que me chocou. É uma empresa nova e a pessoa, uma das acionistas me ligou e disse assim, eu precisava tomar essa decisão. Eu achei estranho, porque não é uma coisa que você pede para um terceiro ou para uma pessoa que você não tem muita intimidade. Eu preciso tomar essa decisão. Ela nem sabia que eu era um pastor. Eu preciso tomar essa decisão em relação ao profissional lá da filha dela. E eu, baseado na palavra, baseado na verdade, baseado no Espírito Santo que está em mim, dei o conselho para ela. E ela, no telefone, né, está em outra cidade, eu só vi que ela fez assim, ó, agora estou tranquila. Eu não sabia para que lado que eu ia, eu não sabia como aconselhar isso, agora eu sei. Então nós precisamos tomar decisões e nós precisamos ajudar outros a tomar decisões. Precisamos ajudar outros. E como que nós vamos tomar decisões? Como que nós vamos ajudar outros a tomar decisões se nós não ouvirmos a Deus que está falando? Os cegos não conseguem tomar decisão. E se você não for um homem ligado ao Espírito, ligado a Deus, vai ser um guia de cegos. Guia de cego é um cego guiando outro cego, que a Bíblia fala. Um cego guiando outro cego. Eu levando pessoas, ele está indo para o abismo, eu levo ele um pouquinho mais rápido para o abismo. Fala assim, eu preciso ouvir a Deus para tomar boas decisões e para dar bons conselhos. O mundo está carente de conselhos. O mundo está carente de pessoas verdadeiras que não tenham interesse no conselho para ajudar pessoas. E vocês e eu somos essas pessoas que temos aquilo que nós ouvimos do Senhor para dar para as pessoas, para alimentar as pessoas. Mas para isso nós precisamos ouvir a Deus. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos um pouquinho para frente, Novo Testamento. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vou ler de novo. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é um auxílio à obediência. Por quê? Porque nós vemos aqui no começo
derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então existe um conhecimento de Deus, Deus está falando, e existe uma resistência para que você não ouça. Existe uma resistência para que você não ouça. E muitas vezes essa resistência, ela trabalha na sua mente. Fala assim, a minha mente. Põe a mão na sua cabeça. Fala assim, a minha mente tem que ser uma mente de Cristo. Então nós precisamos nos levantar contra toda a barreira que vem contra a nossa mente. E vem como? Contra o conhecimento de Deus. Então existem coisas que Deus fala, deixa claro, mas existe uma resistência, ou para você não ouvir, ou para te embaraçar. Esses dias eu dei um conselho para uma pessoa. Era tão sério que eu falei 3 vezes. Trouxe uma testemunha. E falei, você não pode ir por esse caminho. Nesse caminho vai acontecer isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. Vou falar de novo. E numa outra oportunidade falei de novo. A pessoa fez exatamente o que eu falei para ela não fazer. Houve um fruto ruim. Passou-se um tempo. Essa pessoa veio para mim. E eu falei assim, por que você não ouviu o meu conselho? Que conselho? Foi o conselho que eu falei. Eu não lembro. Mas e a testemunha? Não lembro. Aí nós começamos a conversar sobre isso, a se aprofundar. E com certeza o meu espírito, que está em mim, começou a clarear a mente dele. E ele disse, estou me lembrando. Não sei por que eu não fiz isso. É bem essa palavra aqui. Existem fortalezas mentais para te cegar. Existem fortalezas mentais para fazer com que você faça exatamente o contrário daquilo que Deus quer. E isso não é brincadeira. Não é uma pessoa que não confiava em mim, não é uma pessoa que não aceitou o meu conselho, porque é diferente. A pessoa entender e falar assim, olha, eu até concordo com o que você está falando, mas eu não vou. Beleza, ele entendeu. Mas existe coisas que trabalham na mente do ser humano, que fazem com que ele não entenda. E nós precisamos orar pela nossa mente e orar pela mente das pessoas para derrubar essas fortalezas mentais que tentam deturpar o conhecimento de Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a obediência, para que nós não obedeçamos aquilo que Deus quer para nós, que é tremendo. Deus tem coisas maravilhosas, está falando. A palavra dele é para o nosso bem. O Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele quer tudo para o nosso bem. Ele nos conhece, ele sabe quais são os bons resultados. Por mais que às vezes as circunstâncias, como a minha mãe falou, eu estava na prova, a prova nos ajuda a caminhar, o deserto nos ajuda a caminhar. O Senhor conhece o nosso coração. Muitas vezes, se Ele desse tudo para nós, seríamos filhos mimados e não aproveitaríamos o melhor do Senhor nessa terra. Então eu preciso lutar contra essas fortalezas mentais. Abra lá em Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:8, nos ensina a lutar contra isso. A palavra do Senhor diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É isso que nós temos que colocar na nossa mente, o que é bom, o que é amoroso, o que é fraterno, o que é de boa. Se eu colocar no meu pensamento fofocas, se eu colocar no meu pensamento ficar assistindo novela, ficar ouvindo em rodas que estão falando mal das pessoas, isso vai fazer com que a minha mente
ela perca o conhecimento de Deus. Então eu preciso trabalhar a minha mente para pensar nas coisas boas. Se tem pessoas falando mal das outras, saia dessa roda ou repreenda. Não fique nisso, isso vai te contaminar, a pessoa vai estar contaminada. É muito sério. Pessoas hoje têm mente contaminada, você pode falar o que quiser, elas já estão apodrecidas por dentro. Totalmente fora da palavra, totalmente fora do conhecimento de Deus. Deus é bom. As coisas de Deus, as palavras de Deus são como favos de mel, é doce, geram paz no nosso coração, por mais duras que forem, elas geram paz na nossa vida e no nosso coração. Então pense o que é bom, trabalhe a sua mente. Eu estou falando tudo isso para preparar a tua mente para ouvir Deus, para que saia por uma vez por todas toda a resistência, para que você possa obedecer à palavra de Deus e usufruir disso. Porque vem dias de muita bênção. Vem dias que Deus quer direcionar, Ele vai falar assim, está ali o que você precisa. Mas você não ouve, você não enxerga. Você vai procurar ali, porque você não está ouvindo a Deus. É muito sério isso. Em Provérbios, no livro lá de Provérbios, ensina que o homem, ele é o que ele pensa. É tão sério isso, que ele é o que ele pensa. A Bíblia chega a citar que o ímpio, o que ele pensa vai acontecer com ele. E o justo, a bênção que ele quer vai acontecer. Olha que forte isso. O medo do ímpio vai acontecer com ele, porque aquilo está impregnado na cabeça dele. Eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu não conheço o Senhor, eu tenho medo disso, acontece. O justo, que pensa coisas boas, eu conheço meu Deus, Ele vai me abençoar, Ele vai me tirar dessa, Ele vai livrar o meu carro do acidente, Ele vai me livrar do assalto, Ele não vai deixar eu passar necessidade. O justo atrai isso, é muito forte. Por isso que Provérbios diz que o homem, o que ele pensa, ele é. Abra lá no livro de Mateus, capítulo 16. A gente vai exemplificar aqui de uma forma muito, muito boa, muito clara. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Da onde vem isso? Da onde vem essas informações? Raciocínio humano. Vocês concordam ou não? Jesus era João Batista? Encarnado? Era Elias que morreu e ressuscitou? Então, da onde vem isso? Raciocínio humano. Ele faz milagre, Elias fazia milagre. João Batista era um profeta, ele é um profeta, provavelmente é ele. Voltou. Raciocínio humano. Então, as coisas podem vir de uma forma de raciocínio humano. O que o livro de Provérbios fala sobre o coração do homem? Enganoso é o coração do homem. Então, a minha carne traz coisas enganosas. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então é enganoso. Carne, engano. Tem coisas que são óbvias. Eu posso estar olhando ali e ver uma pessoa com uma calça verde.
Eu não sou daltônico, o daltônico não vai ver verde. Mas eu que não sou daltônico vou ver verde é verde, então está certo. Mas se tem um daltônico, né, ele vai ver cinza, vai ver de outra cor. Então existe um engano na carne. Fala assim, na minha carne tem engano. Então nós podemos nos enganar. Então o meu conselho natural, eu tenho que cuidar com o meu conselho natural. É claro que eu estou falando de coisas mais profundas, tem coisas que são óbvias. Tem coisas que a gente já tem o conhecimento, são óbvias, mas existe o engano na carne. Aqui existia um engano, não existia uma verdade. Não é que tudo que o homem fala é um engano. Tem coisas que a gente sabe. Eu sei que a pastora Karina é uma mulher de Deus, não estou me enganando com isso. Eu sei, eu tenho esse entendimento. Então tem coisas que são óbvias, tem coisas que nós temos esse conhecimento. Mas aqui não existia o conhecimento. Eles podiam dizer, olha, a gente não sabe, mas foi dito. Eles dizem que foi João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então existia um engano no ar. E muitas vezes a gente pega esse engano do homem, falei isso na semana retrasada, e toma como uma verdade, levanta uma bandeira, porque a pessoa tem um título, porque a pessoa ela participa de alguma coisa muito grande, porque ela tem bens, então a gente ouve essa pessoa. E muitas vezes está trazendo para você um engano muito grande. Continuando. Perguntou-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. De quem veio essa palavra? Da onde Pedro tirou? Do Espírito Santo. Ele estava ali com Jesus e o Mestre passou para ele. Isso veio do Espírito. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne e nem sangue que te revelou. Isso não veio do homem. Isso que estão falando veio do homem. Não é verdade, é engano. Mas isso que você me falou agora, isso vem de Deus, isso vem do Espírito. E isso é verdade, porque tudo o que vem de Deus é verdade. Fala assim, tudo o que vem de Deus é verdade. Então nós temos tudo o que vem de Deus, verdade. O que vem do homem pode ser engano, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser alguma coisa. Mas o que vem de Deus é verdade. E nós temos disponível esse conhecimento. Aqui é a palavra da verdade. Nós temos o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender a ter comunhão com Deus, para podermos tomar as decisões certas. E aí o Jesus fala, e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Peço que venha aqui um voluntário para ser Pedro. Quem gostaria de ser voluntário? Pedro. Pedro, vem aqui, Pedro. Você vai ser o... Pega uma cadeira. Aqui, põe aqui. Não, em cima do... Isso, senta aí. Meio para cá e meio para lá. Sim. Isso, sim. Isso. Então, Pedro, né, que é o Pedro, Pedro está representando o Pedro.
né? A multidão lá fora estão dizendo que Jesus é João Batista, que Jesus é um profeta, talvez Elias. E estão no engano. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês acham? Eu acho que eles não tinham certeza, engoliram, né? Mas Deus revelou para Pedro. E aí, Pedro, né? O que você... Olha só. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Aí Jesus pega e fala: esse aqui é o meu discípulo amado Pedro. Esse é o cara. Esse é o cara. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Então você tem o Espírito, você está ouvindo a Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele está ouvindo a Deus. E está falando algo que não havia sido revelado. Algo profundo. E ainda o Senhor fala: olha, eu vou te dizer mais, Pedro. Além de você fazer isso, além de você receber essa revelação do alto, eu vou colocar você a chave da igreja. Olha que coisa, irmãos. A chave da igreja está aqui na tua mão. Porque Jesus já estava vendo a sombra dele passando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Ele estava vendo Pedro com intrepidez fazendo a sua primeira pregação e 3.000 judeus sendo totalmente libertos e convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque havia poder que Deus estava passando. E falou assim: não é só isso não, Pedro. Não é só isso não. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você falar, o que sair da tua boca, eu vou ligar no céu e as coisas vão acontecer. Olha que poder que o Senhor Jesus passou para ele. E aí existe resistência do inimigo, não existe? Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha o que Deus depositou em Pedro. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Onde? Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro está falando de quem agora? Hã? Do diabo. As pessoas estavam falando lá de quem? Raciocínio humano. Pedro falou do Espírito e agora estava falando do diabo. Ele estava ali com Jesus, Jesus estava junto com ele. Estava ali, Jesus junto. E ele estava ouvindo o diabo. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Peraí. No versículo 18 ele falou: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora tu és pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então, irmãos, nós estamos falando de um discípulo que era um dos mais próximos ali, eram ele, João, eram mais próximos. Tiago, André, ali, eles eram próximos do Senhor. Próximos do Senhor.
Pedro era próximo, ele caminhava com Cristo, ele via os milagres do Senhor. Mas em algum momento, ele ouviu Satanás. Agora eu pergunto à igreja, pergunto para vocês: nós podemos descuidar? Nós podemos descuidar? Olha o perigo de eu descuidar de ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir a carne, que é enganosa, eu posso ouvir Satanás, que é mentiroso, e vai me dar a direção totalmente contrária, e posso ouvir ao Espírito Santo de Deus, que está falando no profundo, nesses dias, e que tem toda a verdade de Deus, e é onde nós vamos frutificar, aonde nós vamos ser transformados, aonde a gente vai avançar. Então eu preciso aprender. Pedro aqui estava começando a ser ensinado, porque depois ele foi cheio do Espírito, e aí ele sabia a vontade de Deus. E ele não foi aqui que ele foi preparado, aqui ele estava sendo preparado. Quando ele negou o Senhor Jesus Cristo, ele também estava sendo preparado. Fala assim: eu estou sendo preparado para ouvir a Deus. Irmãos, o Espírito Santo vai ser derramado em nós de uma maneira tal que você vai virar uma nitroglicerina no mundo e vai ser um perigo, porque aquilo que você falar vai acontecer, aquilo que você fizer vai acontecer. Então você precisa estar cheio de Deus, e em momento algum você tem que ir para a carne. Em momento algum você pode ouvir o inimigo, mas ele vai tentar. Você precisa saber disso, porque ele é ousado, ele é abusado. E ele não respeitou Jesus Cristo. Jesus Cristo estava do lado de Pedro ali, e ele não quis nem saber. Pedro, esse cara é mentiroso, ele não pode, Pedro, ele não pode morrer, porque se ele morrer eu danço. Se ele morrer eu danço, por enquanto está todo mundo na minha mão. Todo mundo vai para o inferno, está todo mundo condenado. Só que ele não fala isso, né? Essa é a verdade. Pedro, ele não vai morrer. Fala para ele não morrer. É uma coisa boa morrer, sim ou não? Humanamente falando, não. Então Pedro foi para o humano. Por isso que Deus falou para ele: você está indo pelas coisas da carne, morrer, sofrer pisadura, sofrer na mão dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, te acusarem sem você ter feito nada. Isso, na carne, é ruim. E aí Pedro, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. E Deus às vezes fala coisas duras que nós precisamos falar, porque não é por circunstâncias, não é por causa que vai doer ou não vai doer. Ou nós queremos uma verdade, ou nós queremos ouvir uma enganação da nossa carne, ou a mentira de Satanás. E escolha, você tem que escolher isso. E se você escolher o Senhor, você tem que saber quais são as armas. Você tem que ir lá para o Salmo 33. Você tem que ir lá para 2 Coríntios 10 e lutar na sua mente para que você não seja enganado, porque você vai ser enganado lá fora pela carne. E você vai ser enganado por Satanás se você deixar ele entrar. E você pode estar aí no banco da igreja e ouvindo Satanás. Mas Deus, Jesus, pastor, isso é uma heresia. Como que Satanás vai entrar aqui? Você acha que Satanás foi lá onde Jesus estava? Ele foi direto, frente a frente com Jesus. Você acha que ele não vai vir aqui falar uma minhoca na tua cabeça? Nós repreendemos todo o mal. A gente faz um ambiente. Mas se você abrir brecha, ele vai te falar. Às vezes Deus até abre. Deus até abre o nosso entendimento e repreende. Mas se você não cuidar, nem tudo que você está ouvindo aqui é de Deus. Você pode estar com a tua mente aberta para outras coisas, estar com uma minhoca, uma falta de perdão, uma amargura. E o inimigo já te pegou lá fora e entra com você aqui e faz você ir para um outro caminho. Faz você não entender a palavra,
faz você não ouvir a palavra. Já teve casos aqui que eu vi pessoas saindo e a pessoa, depois eu orei com ela, falou assim, eu não conseguia ficar aqui dentro. Satanás, você não pode ouvir isso, porque isso vai libertar a sua vida e eu quero você preso. É muito forte, irmãos. Obrigado, Pedro. Pode ir. Então, nós vemos aqui coisas da carne, Satanás e coisas do Espírito. Pedro era um falso profeta? Era um falso profeta? Não. Jesus o isolou? Não, Satanás, os discípulos ali, pô, Jesus falou que ele é Satanás, que ele está ouvindo Satanás, vamos botar ele para... Né? Pedro continuou sendo Pedro. Jesus continuou sendo Jesus, Deus continuou falando, o Espírito Santo continuou falando. Então não é porque às vezes uma pessoa também vai cometer um erro no nosso meio que nós vamos matá-lo. Não é porque uma palavra foi dita que virou um homem que não merece mais nada. Por isso que o Senhor fala para nós nos perdoarmos. É diferente alguém que está vivendo na iniquidade e vem aqui para nos enganar. É diferente. Mas todos podem errar. Todos podem falar algo às vezes que não vem do Senhor porque veio da carne. E nós temos que perdoar. Mas temos que exortar. Jesus não deixou barato. Exortou. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus tinha o olhar ali espiritual para ver o que estava soprando no ouvido de Pedro. Muitas vezes nós não temos. Então, nós temos em Jesus, no Espírito Santo e em Deus, a fonte da verdade. Fala assim, fonte da verdade. Aí nós temos em Satanás a fonte da mentira. É tudo o contrário. E nós temos na carne, no homem, a fonte do engano. Um homem sem Deus é uma fonte do engano. Vou repetir. Um homem sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, por melhor que seja, é uma fonte de engano. Totalmente na carne. Temos que cuidar. E como nós fazemos isso? Além de ouvir ali Filipenses, 2 Coríntios, como nós fazemos? E por isso que eu falei no começo do culto, se você não ouvir as palavras que nós temos pregado aqui, se você não ouvir o ensino que está sendo pregado, se você não participar de um grupo familiar, você não vai entender, porque é uma sequência. Isso aqui tudo está vinculado ao que o Marcos falou, está vinculado ao que o apóstolo Cláudio falou, está vinculado ao que o pastor Tiago falou. Nós não somos homens isolados. Cada um busca um Deus diferente, vem aqui e fala o que quer. Ou cada um lê um livro e cada um vem aqui e faz um resumo de um livro. Nós buscamos a Deus. E é o mesmo Deus que está sobre mim, está sobre o pastor Tiago. É o mesmo Deus que está sobre o Marcos. É o mesmo Deus que está sobre o Lucas. É o mesmo Deus. E eu preciso ouvir, porque aí eu vou aprender de Deus. Aí eu vou ter o conhecimento do Senhor. Então eu vou citar aqui, mas isso já foi pregado. Então, para que eu possa ouvir a Deus, porque Deus está falando, não existe outra forma do que ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu acredito que no amor com Jesus vão ser palavras que vão apontar para um relacionamento íntimo com o Senhor. Sim ou não, Lucas? As nossas reuniões de oração apontam para um relacionamento íntimo com o Senhor. Sim ou não? Estamos na época da superficialidade. Aonde você tem amigos do Face. Né?
Tem pessoas que, se você encontrar na rua, que é teu amigão do Face, ele nem sabe quem você é. Se você tiver um problema na rua, ele viu, ele passou, ele nem sabe quem você é. Esse é o amigo do Face. Superficialidade. O apóstolo Cláudio falou isso. Uma geração que quer interruptor de luz, assim. Eu preciso. Tá. Se Deus não me abençoar, eu vou atrás. Força do meu braço. Uma geração que não sabe esperar. Existe uma geração que está sendo discipulada e preparada para o Senhor para fazer a diferença nessa terra. Amém? Nós somos essa geração, mas existe uma geração de estrutura humana lá fora, uma estrutura humana lá fora que é totalmente superficial, que quer ir de uma igreja de bênçãos em bênçãos, de vitórias em vitórias, não de conhecimento da palavra, não de obedecer a Deus, não de saber que existe prova na palavra de Deus, não de que tem que esperar, mas nós não vamos dobrar nós não vamos nos dobrar a isso, nós vamos esperar, porque nós somos a geração que vai fazer a diferença nessa terra. Nós vamos fazer, essa igreja vai fazer diferença na terra. Não é a igreja que vai fazer diferença, é uma das igrejas que vai fazer a diferença nessa terra. Na terra, não é aqui em Curitiba, na terra nós vamos, está sendo gravado, eu não tenho medo de falar isso. Nós vamos, já estamos fazendo, inclusive. Nós já estamos fazendo diferença. Só que ainda nós somos pequenos, mas Deus vai multiplicar isso, Deus vai amplificar a nossa voz nesses dias. Mas eu preciso ter um relacionamento. Sabe que relacionamento que nós temos que ter? Vou dar 2 exemplos para vocês, um espiritual e um natural. Em natural, você depois lê lá em João 17, principalmente o versículo 21 e 22, que é o relacionamento do pai com o filho, que Jesus fala, Pai, que eles sejam que nem nós, que eles vejam o nosso relacionamento, para que eles possam ir bem, para que eles possam ver a tua glória, que eles possam ver o exemplo de relacionamento diário, de tudo que Jesus ia fazer. Tinham coisas que Jesus falava, eu sabia que se eu fizesse qualquer coisa ia acontecer, mas para eles saberem que nós temos um relacionamento, eu falo contigo, relacionamento de pai e filho perfeito. Vou dar um exemplo humano agora, entre a esposa e o esposo. Um relacionamento de intimidade. De intimidade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Posso contar? É da nossa intimidade. Permite? Permite. Coisa simples, mas é da intimidade. Até uns 15 anos de casado, quando eu ia no banheiro, eu trancava a porta. Trancava a porta. Eu não queria que ela visse minha intimidade no trono de rei, né? Hoje de manhã, eu percebi que eu não tranco mais a porta, isso já faz uns 10 anos. Daí eu fiquei pensando, eu acordei para orar, na palavra, li a palavra, estudei, e daí quando eu estava no banheiro, eu não tranquei a porta, daí eu pensei nisso, falei assim, isso é intimidade, eu já não tranco mais a porta. Então existe uma intimidade, é isso que Deus quer conosco. Perdão, amor, se eu expus aqui a minha intimidade com você, mas é essa intimidade que Deus quer. É essa intimidade. Deus quer ter essa intimidade diária. E o que é o trancar a porta? Que você não precisa mais esconder coisas do Senhor. Abre o coração para Ele. Fala como você está se sentindo. Até quando você está bravo, fala para Ele. Não engana o Senhor, tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém, irmãos? Nós precisamos ter esse relacionamento. Mais 3 minutinhos e eu termino, porque a gente já passou do meio-dia. Mais 3 minutinhos.
Se a gente tivesse começado o culto no horário, as pessoas têm que chegar no horário, nós precisamos chegar no horário, um puxão de orelha. Nós precisamos chegar no horário e começar no horário. Daí a gente termina no horário. Então, os que estão chegando cedo estão pagando pelos que estão chegando tarde. Então, vamos chegar no horário. É para Deus isso. Vamos fazer a nossa parte. Começa no horário, termina no horário. Eu sei que vai ter exceção, nós não podemos controlar o Espírito. Deus está falando, eu não vou falar, Deus, o senhor tem que orar. Não, o tempo pertence a Deus, mas não pertence a nós. Então, nós vamos fazer o nosso papel. A gente não vai enrolar no culto, falar coisa que não deve, se enrolar para todo mundo chegar. Mas a gente faz a nossa parte aqui e todos fazem a parte. E chega no horário, começa no horário. Amém? Hã? Só o pastor Tiago não? Amém? Sim ou não? Temos que chegar no horário, sim ou não? Sim. Amém. Então, beleza. Então, o relacionamento do pai com o filho, o relacionamento da esposa com o marido. Profundidade. Acabar com a superficialidade. Prioridade. Fala assim, prioridade. Prioridade, irmãos, prioridade. Prioridade, eu preciso priorizar. Porque, às vezes, eu priorizo outras coisas. Eu preciso priorizar Deus, ter sede, fome e sede de Deus. Se tem algo, quem aqui é como eu, que não gosta de desperdiçar tempo? Hã? Rione também não gosta, né, Rione? É ruim, não dá um sentimento ruim de desperdício de tempo? Você talvez marcar alguma coisa aí em tal lugar, daí não vai ter tal coisa, ou você chegou lá e estava fechado. Você não sente um desperdício? É ruim. Se tem algo, eu vou contar para vocês, que jamais vai ser desperdiçado, em situação nenhuma. Porque tem coisas que a gente não sabe se vai ou não ser desperdiçada. Tem coisas que você... né? Ontem a gente foi assistir um filme, a gente começou a assistir o filme, eu e a Patrícia à noite, e aí eu vi que ia ser desperdiçado. Não foi nem você que indicou, viu, Marcos? Sabe? Porque o Marcos às vezes indica os filmes. Perdão. Então, eu falei, pelo começo ali eu falei, vou desperdiçar o meu tempo. Eu vou desperdiçar. Porque às vezes não é que eu tenho que assistir só um filme dos 10 mandamentos, não. Às vezes você vai assistir um filme e vai te distrair, vai trazer alegria, vai ser bom, mas aquele filme ali vai desperdiçar o meu tempo. Daí nós fomos procurar outro, como que era o nome? Corajosos. Quando terminou o filme, que bênção de filme, todos deviam assistir esse filme, principalmente os homens que têm filhos, assistam esse filme. Que mensagem maravilhosa, de integridade, de verdade de Deus. Aí você se sente satisfeito. Mas tem coisas que você faz que você não sabe se vai ser bom ou não vai ser. Mas uma coisa, e isso eu incuti na minha mente, no meu coração, que eu jamais sei que eu vou perder tempo, sei que não vai ter frutos. É o momento de oração. A minha maior alegria é quando eu acordo cedo, mesmo com menos 1 grau. Hoje estava menos 1 grau quando eu acordei para orar. Mas eu falei, entre ficar na cama, não, mas Deus fala, Deus está falando. Deus está falando. Deus, Ele fala com os seus, você ouve. Ele manda uma imagem, olha que bênção. Deus me mandou uma imagem do Marcos. Foi bênção ou não foi, Marcos? Eu estava quase acordando, Deus mandou uma imagem e revelou o que Ele queria, o que aconteceu ali. Olha que tremendo isso, porque Deus está falando. E naquele momento que eu vou ali para o meu sofá, eu ouço a Deus aqui, isso é maravilhoso. Eu ouço a Deus para a minha vida, eu ouço a Deus para a empresa, eu ouço a Deus para a família, para a igreja. Deus fala. Você não perde tempo. Antes eu não ouvia como eu ouço hoje, mas é um processo
Tenha paciência, tenha calma, você vai ouvir até mais que eu, que você ouça mais claro do que eu. Mas Deus está falando e Ele quer intimidade profunda. Amém? Amém. E tudo isso, nós precisamos praticar disciplinas espirituais. Fale, disciplinas espirituais. O homem não é disciplinado por natureza. Se a gente bate que tem que chegar no horário, bate que tem que chegar no horário, o pessoal chega no horário. A gente para de falar, o pastor Tiago parou de cornetar aqui, o pessoal começou a chegar atrasado. Aí chega atrasado, começa o culto atrasado, começa tudo atrasado. Nós precisamos de disciplina. Então, se eu sei que eu não tenho disciplina como homem, que é uma coisa que vai, eu tenho que... O café ele batia, pá, traga um café, traga um leite, faça um bolo. Ele parou de falar. Sabe o que aconteceu? O pessoal começou a trazer café. No último café, faltou café. Porque não, todo mundo traz, eu não vou trazer. Não tinha leite. Até eu não trouxe leite, que sempre trouxe, mas aí nós estávamos sem garrafa térmica do leite, eu não trouxe leite. Parece coisa simples, né? Mas eu esqueço o leite, esqueço o café, esqueço o horário. Já não faço mais o bolo, eu compro na padaria, qualquer bolinho, porque é para o Senhor, é para os irmãos. Não faço. Começa a comprar coisinha assim, para a igreja. Compra coisa boa, faça coisa boa, chegue no horário, é disciplina, e disciplina espiritual para ouvir é Deus. É Deus que vai falar com você. Tem que ter disciplina, e isso vem através do quê? Da prática, do jejum, do estudo da palavra, da oração, é necessário. Se você não jejua, se você não estuda a palavra, se você não ora, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser o Pedro que ouviu Satanás, ou vai ficar ouvindo o homem. E quais são os frutos da sua vida? Quais vão ser os frutos da sua vida? Irmãos, os frutos que nós queremos, por ter intimidade com Deus, por ouvir a Deus, são esses que eu vou te mostrar para a gente encerrar. Abra lá em Daniel. É esses frutos que eu quero para nós, como igreja. Livro de Daniel. Capítulo 2. Daniel capítulo 2. Esses são os frutos. Profetizar, esses são os frutos que nós vamos ter nessa igreja aqui, né? Viva Igreja Cristã. Nós vamos ter esses frutos. Nós já estamos começando a ter frutos aqui. Capítulo 2 de Daniel, versículo 20, diz assim: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. O Senhor vai nos dar sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. O Senhor vai nos dar sabedoria e força. Dele virá o conhecimento perfeito, a verdade do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11, versículo 32 de Daniel. Vai um pouquinho para frente. Capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas.
Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quem aqui quer se tornar forte e fazer proezas? É isso que Deus tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. E para encerrar, Filipenses 4. Que a palavra vai ser completa nesse dia. Esse é um fruto. Força, proezas. Mas eu vou saber se eu estou preparado para receber forças e proezas aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar por necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso passar frio, e eu vou estar com contentamento. E isso nos aponta maturidade. Porque o homem que é maduro no Senhor, ele não reclama a hora que está na prova. Ele não reclama na hora que está passando uma dificuldade. A pessoa que é madura no Senhor, para receber força, destreza, para fazer proezas nele, o Senhor quer um homem maduro. Um homem e uma mulher maduros no Senhor, que se contentam com aquilo que Deus dá. Se contentam com o que o Senhor quer para eles naquele momento. E aí o apóstolo Paulo fala, eu me contento. Não por necessidade, mas eu me contento. Porque eu já aprendi a viver em dificuldade e já aprendi a viver na abundância. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer situação que eu tenho contentamento, porque eu sei quem é Deus. Eu confio nele. E eu sei que o que ele tem é melhor para mim. Amém? Se coloque de pé. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado no profundo do nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem derramado o seu conhecimento e a sua sabedoria sobre nós. Obrigado porque temos tido a oportunidade, Senhor, de desfrutar na tua presença do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para fazer a diferença nessa terra. E eu creio que nós experimentaremos a força do Senhor, as proezas do Senhor, as profundas riquezas do conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, eu profetizo para cada vida aqui nesta manhã, conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Senhor, coloca sede e fome em cada vida aqui, que possamos praticar a Tua palavra, que sejamos pessoas íntegras e com o amor de Deus no nosso coração, que nós possamos fazer a diferença nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, que você ouça Deus, pratique as coisas do Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua casa, na sua família, e que nós tenhamos a comunhão com o Espírito Santo. Amém. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, porque o Senhor morreu por nós,
para que pudéssemos ter a vida eterna, Senhor. Obrigado nessa manhã pela Tua presença, Senhor. Pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, aproveite da presença de Deus que está aqui nessa manhã. Não deixe que nada atrapalhe de você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eleve os teus pensamentos ao Senhor, cativos ao Senhor agora, para que você não perca. Durante o louvor eu vi aqui na frente como se fosse profundidade das riquezas de Deus vindo aqui neste altar. Aleluia. Coisas que nós não experimentamos agora, coisas que o Senhor quer nos ensinar, coisas que Ele quer nos entregar nesses dias. Deseje isso de todo o coração, deseje ver isso, deseje ouvir, deseje sentir isso de todo o teu coração. Usufrua da presença de Deus, usufrua do que está disponível para nós, usufrua desta mesa que foi posta para nos alimentarmos nesta manhã. A palavra que me vem é como se Deus estivesse se agradando de nós nesta manhã e estivesse passeando aqui, porque eu vi anjos subindo, descendo, contemplando aquele que é todo poderoso. Usufrua nessa manhã, não saia desse lugar. Se aprofunde nesse lugar, na sua mente. Em nome do Senhor Jesus. Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Declare esse nome. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Tu és testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Jesus, Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Declare isso. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Revela a plenitude da Tua face para nós essa manhã, Senhor. Nós não queremos sair daqui com uma visão vazia sobre quem Você é. Nós queremos nos aprofundar no Teu caráter, na Tua face, na Tua personalidade, Jesus. Revela para nós, Jesus, mais um pouco da Tua luz e da Tua beleza. Será que se nós víssemos o Senhor na nossa frente, nós o reconheceríamos? A nossa profundidade em relação a quem Ele é o bastante para olhar para os olhos dele e saber que é o nosso Senhor. Revela-nos, Jesus, a plenitude da Tua beleza. Tira-nos
dar atenção daquilo que é natural. Jesus nos revela a plenitude do Senhor. Nós queremos dar algo para o Senhor que seja a resposta exata da adoração que você está buscando na terra. Irmão, se nós dermos a adoração para o Senhor, Ele vai nos dar a presença dEle. Se nós dermos louvor a Ele, Ele vai liberar cura, Ele vai liberar graça sobre nós. Se nós não tivermos nada para ofertar, nós podemos ofertar os nossos pecados aos pés da cruz, que Ele devolve justificação, perdão, misericórdia e vida eterna. Mas se nós ofertarmos o nosso coração para Ele, Ele vai devolver para nós o coração dEle. E é isso que Ele deseja nos entregar nessa manhã, as riquezas do coração dEle para nós. Mas nós precisamos dar uma resposta, aleluia, uma resposta certa. Oh Jesus, nós queremos dar a resposta certa para você, Jesus. Nós queremos dar a oferta certa no tempo certo. Nós queremos oferecer para o Senhor aquilo que o teu coração está buscando em nós.